Diz que quem tem limite é município, a gente ouve isso aí de muitos jovens, até nas músicas que eles escutam. Pois é, mas talvez algo sem limite não seja saudável nem seguro para a sua própria vida. Ter limites faz parte da vida adulta e saber os seus limites pode te colocar em segurança e não saber pode te colocar em perigo. Esse é um conjunto de aulas. A primeira já foi abordado o tema de ambição, lembrando que tem outras aulas também dentro do canal, e hoje vamos falar de limites, até onde ir e quando parar. Eu sou o Thiago Giordani e você considera deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Qual o conceito base a respeito de limites? São fronteiras. Nesse caso aqui a gente está falando de fronteiras internas. Você colocar algum limite para você mesmo. Porque pessoa sem limite, meu amigo, acaba sendo uma pessoa sem regras pessoais, sem autocontentação consciente, e nem sempre limite é igual a fraqueza, é totalmente diferente. Então você ter limites não significa que você é uma pessoa fraca, mas que você tem regras, que você tenta seguir elas. E outra, você tem uma autocontentação consciente, você sabe o limite que te atende, que te satisfaz. Você não precisa de tentar dar um passo adiante buscando uma contentação que você não conhece. Por quê? Você já tem o seu limite estabelecido até para o que te contenta. Então, quando a gente vai pensando a respeito do limite, a gente pergunta assim, mas por que existem limites? Para qual é a utilidade dele? Para que serve dentro da nossa vida? Bom, eles vão preservar a sua energia. Limites vão proteger o seu caráter, vão evitar o seu colapso, seja ele físico, seja ele emocional, e vai manter a sua identidade. Quando você põe o limite em prática, você tem ali um conjunto de proteção contra questões alheias à sua programação de vida, ao seu desejo de vida, à sua intenção de fazer consigo mesmo. Então, você vai proteger o seu caráter. Por quê? Um exemplo. Você tem limites que, se forem ultrapassados, no seu ponto de vista, a pessoa está te ofendendo. A pessoa está indo direto contra o seu caráter. Como um exemplo fácil de entender isso aí, você, por exemplo, não rouba, você é um limite moral seu, é um limite pessoal seu. Mas se alguém te acusar de que você roubou, você sente que aquilo está atacando o seu caráter. E, ao mesmo tempo, quando você tem esse limite, você evita o colapso moral seu, o seu colapso pessoal também, porque, voltando no mesmo exemplo, se você está roubando, né, aí imagina onde foi o limite do seu caráter, já foi para as cucuias. E os limites, há limites que protegem. Eu trouxe aqui 5 tópicos aqui para poder identificar limites saudáveis na nossa vida. O primeiro é referente ao trabalho. A gente produzir sem destruir, saber quando parar. Longo prazo é maior que pico. Então, o que ocorre? Quando você tem ali um limite estabelecido dentro do seu trabalho, você faz o seu trabalho de forma consciente, né? Produzir sem destruir, sim, sem destruir o meio ambiente, a sua volta, sem destruir a sua saúde, sem destruir a sociedade. Você tendo esse tipo de limite, você começa a perceber que nem tudo dá para você fazer. Como, por exemplo, você vai passar trator numa estrada, você vai jogar a terra lá dentro do rio? Não pode, né? Então, a gente, mesmo no exemplo simples, a gente tem que produzir sem destruir o ambiente à nossa volta. Temos que saber o momento de parar. E um exemplo fácil aqui é beber. Está tomando ali a sua cervejinha, tomando álcool, tem que ter a consciência, o momento ali de parar, bem como também, no exemplo aqui, relacionado ao trabalho. A gente tem que ter um limite ali também. Um exemplo, você está trabalhando como motorista. Você tem o seu limite que o corpo aguenta. Se você passar daquele limite, você está colocando você e outras pessoas em risco. E lembrar que um pico emocional, um pico motivacional, um pico ali de força de vontade, aquela arrancada, ela não substitui o esforço de longo prazo. Pense nisso aí, que vai valer sempre a pena você manter um ritmo a longo prazo. É muito mais retorno para você do que você apenas agir nos picos emocionais, nos rompantes da vida aí. Outra coisa, você tem que ter limite de assumir risco. Nem toda aposta vale a pena. Isso tem a ver muito com o seu mercado de trabalho. Vamos supor que você é um comerciante, então nem toda aposta ali vale a pena. Nem todo risco vale a pena correr.
tem limites. E com relação aí à sua sobrevivência, lembre, jovem, ela vem antes do crescimento. Então, meu amigo, olha só, você colocar sua vida em risco é um limite claro, é um limite evidente que você deve respeitar. Ah, vou soltar aqui da ponte aqui, não sei se amarrou esse negócio direito no meu pé aqui, essas pessoas não são profissionais, isso não é habitual de ser feito, você cobaia aqui nesse bungee jump. Meu amigo, pô, calcula. Vou ir fazer uma caminhada de 4 horas com uma pessoa que faz isso todo fim de semana e eu estou há 3 anos dentro do meu apartamento e eu vou fazer essa caminhada. Pensa bem, a sobrevivência vem antes do crescimento, né? Então, assim, se você não sabe nadar, você não se joga na água. É mais ou menos assim. Tem que ter limites, e limites que põem a sua vida em risco, ele tem que ser muito bem estabelecido na sua mente. Isso pode ser limite de velocidade, não andar com gente bêbada, os vários exemplos que eu dei aqui. Quem quebra, sai do jogo. Então pensa bem, voltando aí com o lado profissional, nem toda aposta vale a pena. Quem quebra, sai do jogo. Você que é empresário, está ali arriscando demais, ou você está aí, nem espero que esteja, mas se você estiver ali no tigrinho jogando seu dinheiro fora naquela porcaria, pense bem que quem quebra sai do jogo. Volta para o fim da fila. Quem quebra financeiramente, quem quebra moralmente, volta para o fim da fila e tem que reconstruir tudo de novo. É a mesma coisa que desmoronar o seu castelinho de carta. O limite moral ele é fundamental, tá? Dentro desse processo de conceito de limite. Porque os seus valores devem ser inegociáveis. Os valores, eles dão um rumo muito forte para a sua personalidade adulta e para as suas decisões da sua vida. Então você tem que ter eles bem estabelecidos e não se negociam valores. Pequenas concessões podem virar padrão. Então você concede uma coisinha ali que dentro do seu valor é inconcebível. E aí, o que ocorre? Daqui a pouco você está fazendo uma concessão ainda maior e assim por diante. Porque, no fim das contas, lembre, tá? O caráter não se recupera facilmente. Perder o caráter, tanto você perder para você mesmo a sua percepção do seu próprio caráter, quanto as pessoas externamente o que ela percebe do seu caráter. Se perder, meu amigo, quem faz a fama deita na cama, toma cuidado. Tenha limite emocional, pai. Tenha limite. Nem tudo merece reação. Eu, em particular, esse ponto aqui para mim foi um dos mais difíceis que eu tive que desenvolver e ainda sigo desenvolvendo ele. Porque a minha reação é muito forte. Então, o que ocorre? Eu tive que começar a impor limites. Olha, isso aqui não dá para reagir de tudo, né? E outra coisa, olha, autocontrole é diferente de repressão. Tá certo? Significa maturidade emocional. É o famoso, não vou puxar o gatilho para qualquer coisa, não vou me estressar por qualquer coisa, não vou brigar por qualquer coisa. Chega um momento que a gente tem que começar a ponderar a respeito disso e ter limites no nosso emocional. Então, por mais que você esteja evoluindo como homem, como pessoa, como mulher, como um adulto, esse item aqui, eu em particular, acho eles um dos mais difíceis. Para mim, é um dos mais desafiadores. Limites com pessoas, esse aqui já não é tão difícil para mim. Saber dizer não, esse aqui eu sou especialista. Olha só, o não tem o mesmo valor do sim. Você tem que pôr isso na sua cabeça. É uma resposta, é uma decisão. Quando você dá o sim, é uma resposta, uma decisão. Quando você dá o não, igualmente. E você tem que saber o momento correto de dizer o sim, e você tem que saber o momento correto de dizer não, e por incrível que pareça, não é tão simples nem fácil a pessoa desenvolver essa capacidade de dar um não honesto. Ela é mais fácil para ela dar um sim bem canalha, um sim que não vale nada, um sim filho da puta, do que dar um não sincero, um não honesto, vale muito mais do que um sim canalha, eu garanto para você. Outro ponto também, especial se você está tentando se afastar de coisas que você não tem interesse, comportamentos, hábitos que você não tem interesse. E aqui é o ambiente adulto, falando mais abertamente, então um exemplo, você tem problema com drogas, problema com bebida, problema com coca, meu amigo, distância nesse tema aí é proteção. Se você ficar perto das pessoas que consomem, você vai consumir. Então, você tem que se distanciar. Vamos pôr aqui também o ponto moral. Vamos supor que você, lá no início da sua juventude, se reuniu com um grupo e essa turma aí aplicava golpes. Então, você tem um problema moral aí no seu trabalho.
Você tem que se distanciar dessas pessoas, porque como a gente já viu nessa lista aqui, fazer a recuperação aí do caráter não é fácil. Então, essas distâncias, elas ajudam. E mais ainda, tá? Relação que teve problema, relação que você não consegue conviver, seja ela numa relação pessoal amorosa, seja ela numa família, de trabalho, de amizade, a distância é o melhor caminho, tá certo? E o respeito começa em limite. É aquela famosa frase: o meu direito termina aonde o seu começa, ou o seu direito termina aonde o meu começa. Isso se trata de limite, tá certo? E mais uma consideração aqui: quando não há limites, o que pode ocorrer? Bom, algumas coisas. O burnout, que é aquele estresse causado por excesso de trabalho, por exemplo, pode ser o resultado de você não ter limite no seu trabalho. Você não tem limite ali para poder parar, para poder ter um descanso saudável, acaba pagando a conta. Se você não tiver limite dentro da questão moral, você vai acabar perdendo a sua identidade. Ela vai ser estrupada nesse mundo de hoje, a verdade é essa. Você tem que ter muita atenção com relação a isso. Se você também não tem limites, se você é uma pessoa sem limites, suas relações vão ser destruídas. Ninguém vai conseguir conviver com uma pessoa sem limite moral, sem limite pessoal. Então a gente tem que levar isso em consideração. A questão do limite a falta dele, acabar destruindo relações à nossa volta. Pode destruir seu relacionamento, seu emprego. Abre o olho, viu? E o seu dinheiro perde a paz também, porque não tem limite para gastar. Mas como é que vai ter paz financeira, né? Então abre o olho. Quando você não tem limites, você colhe. Você pode colher pela sua arrogância, ignorância, tudo mais, por falta de limites, tá? E fica aqui um pensamento: quem não define limites será limitado pela vida. Limite bem posto é liberdade, e disciplina sem limite vira prisão. Nós já até vimos esse conceito aqui em outros vídeos. Você tem a disciplina, a gente já tem um vídeo aqui específico sobre disciplina, te convido a ver ele. Mas você, quando não tem limite dentro dos seus horários, limites ali dentro do seu estilo de vida e tudo mais, você está aprisionado a uma falsa liberdade, que é justamente isso: a falta de disciplina, a falta de limites vira prisão, porque você vai entrar em ciclos viciosos de derrota, de coisas erradas, de coisas que vai dar errado e tudo mais. Por quê? Por falta de limites, né? Essa é uma aula, eu preparei para vocês mais outras 3, essa é a segunda. Lembrando que no canal, além dessa série, tem uma outra série também já finalizada, que eu te convido a assistir. E muito grato pela tua atenção e até a próxima semana. Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.